Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar um assunto muito importante. Como a alimentação ajuda no alívio das dores do período menstrual. Eu sou Viviane Torres, terapeuta, e hoje conto com uma participação muito especial da nutricionista Cristine Cunha, que vai falar, sobre essa pauta aqui. Então, desde já, convido todas vocês, mulheres, que sentem dores no período menstrual, a estarem aqui conosco. A Nutri Cunha já entrou, muito prazer, bem-vinda, Cris. E por que é importante isso, né? Hoje o tema alimentação, ele é algo muito vertente nos meus atendimentos, né? O VT Projeto Saúde, ele traz as práticas integrativas, né, no auxílio às dores, né, no corpo. E um dos fatores mais importantes que eu trago é a hidratação e como degrau a alimentação. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo e vamos caminhar junto nessa estrada. E se você entrou, já quer mandar aqui para uma amiga, para uma mãe, uma irmã, pode ficar à vontade, aperta aí no botãozinho de compartilhar e já envia para essa pessoa. Então, a cólica, né, ela é uma dor que todas nós mulheres passamos. E é uma coisa natural do corpo, né, da mulher. Desde bem novinha, a partir do momento que essa menina ela passa a menstruar, todos os meses, não havendo fecundação, ela vai descamar o útero e vai ter a menstruação. Essa menstruação, ela é natural e ela geralmente dá alguns desconfortos. Isso é normal. Porém, se você sente uma dor muito elevada, né, e tira a sua rotina do dia a dia, fique atenta e procure um médico. Todas nós, a partir desse momento, devemos fazer anualmente consultas, né, com o ginecologista e fazer exames regular. Mas se você tem uma dor e essa dor ela persiste, ela vem até antes do período da menstruação, então a recomendação é que não deixe de procurar o especialista, que nesse caso é o ginecologista. Mas, Viviane, e naquelas dores que eu já fiz exames, não tem nenhuma doença, né? Como mioma, endometriose, cisto, não tem nada que me leve a sentir essa dor muito forte. E eu sinto essa dor, né? Como era o meu caso. Eu sentia dores, tive hemorragia e não teve nada envolvido que levasse a ter essas dores fortes. E tudo que eu aprendi, né? Para hoje estar aqui bem, sem sentir dores no meu período menstrual, tem tudo a ver com a alimentação. Ela foi a base para destravar tudo de bom na minha vida. Mireles, tudo bom? Prazer em tê-la aqui. Temos aqui algumas pessoas entrando. Muito bem. Obrigado pela presença de todos, né? Sintam-se à vontade para estar compartilhando com aquela amiga, né, que está sofrendo aí. Muitas mulheres aí estão na cama, gemendo, muitas mulheres evitam até de sair de casa, né, quando estão nesse período de dores intensa. Os maridos também aqui se fazendo presente, né? Jerônimo. Maridos também são bem-vindos, viu? Entender o que suas mulheres estão passando é algo de real importância também, viu? Faz-se presente. Então é isso, pessoal. Hoje o tema ela vai girar em como a alimentação, né, que é esse patamar, essa escadinha, ela vai ajudar os sintomas das nossas dores. Tem presentinho, viu? Vamos ter aí uma palavra, uma senha. No final da live eu vou colocar aí para vocês. E quem assistir até o final vai estar podendo estar adquirindo esse presentinho muito especial que a nossa Nutri, ela vai deixar aqui pra gente. Depois ela vai contar um pouquinho sobre como vocês podem estar adquirindo e o que é. Mas a surpresa é boa, viu, gente? Se preparem aí. Eu vou fazer aqui o pedido para ela entrar aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Olá! Oi. Oi, Cris. Muito bem-vinda para a nossa live, né? Hoje falando para as mulheres, né? As dores. Nós mulheres já passamos muito sofrimento com essas dores, né? E não só as cólicas, né? Também tem as dores de cabeça, TPM, e marido, namorado e pai, ele sabe muito bem o que é isso, né? Então, cansaço nas pernas é uma composição, na verdade, de sintomas.
Não só as abdominais, mas é todo o processo, mexe com a gente toda, né? Quem concorda aí, quem já passou por esse período aí, pode colocar aqui nos comentários alguma mulher aí. Seja muito bem-vinda. Se você sente cólica, coloque aí eu. Mais maridos aí entrando. Pronto. Exatamente. Muita gente, né? Paula, Geise. Isso. Então, muita gente, eu acredito que vai colocar aí, vai chover eu aí nos comentários. Quem não tem. Aqui mostrou, não tenho mais a Nutri. Muito bem. Com certeza, a Nutri deve ter passado aí pela dica aí, né, Nutri? Então, Cris, eu deixo a palavra com você. A live é sua, pode ficar bem à vontade. Se apresente aí pro pessoal, o que é que você faz, como é que você trabalha. Bom, meu nome é Cristine, né? Eu sou nutricionista, eu sou formada tem mais ou menos uns 6 anos, quase 7 anos, eu formei em 2017, então eu tenho 6 anos de formada, sou formada e sou pós-graduada em nutrição clínica e funcional. Hoje eu tenho 2 atividades, né? Eu tenho uma atividade pela manhã em outra área e à tarde, e no final de semana eu trabalho também. À tarde eu trabalho todos os dias e no final de semana eu trabalho pela manhã. Eu trabalho também online e faço atendimento também no Estúdio Pleníssima, que é aqui no bairro de Itacaré, aqui no subúrbio. E conheci Vivi através das meninas do estúdio, né? E, assim, é uma pessoa muito legal, muito maravilhosa. Então, é isso. Sou formada, tenho 6 anos de formada, trabalho com nutrição. Assim, eu me apaixonei por essa profissão, né? Porque é muito lindo você trabalhar cuidando de outras vidas, cuidando de outras pessoas. Se você vê a mudança na vida, houve mudanças na minha vida, então é gratificante você poder ajudar uma pessoa, você conseguir trazer a alegria de volta para aquela pessoa. Às vezes a pessoa está muito triste, está cabisbaixa, e quando aquela pessoa consegue atingir o seu objetivo, você vê a gratificação no rosto daquela pessoa. Isso é muito bom. Isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Então, assim, eu me apaixonei por essa profissão e, assim, cada dia mais eu quero me empenhar, eu me empenho estudando, fazendo cursos, me aperfeiçoando para poder ajudar de forma melhor essas pessoas. E eu recebi o convite de Vivi, foi irrecusável, né? Tem que abrir uma hora na minha agenda para poder estudar um pouquinho mais, participar desse momento, porque às vezes a gente passa por isso e não tem orientação. E hoje vocês têm a oportunidade de ter a orientação de uma terapeuta que trabalha na questão de dores, como Vivi, e de um nutricionista, como eu, para poder auxiliar na questão da alimentação, do que está acontecendo, porque às vezes a gente passa por esses processos, a gente não sabe o que aconteceu, por que eu estou sentindo isso, né? Então, quando a gente consegue atingir pessoas que vão nos auxiliar, gente, isso é muito bom. Eu passei por esse período, mas eu não tinha ninguém para me explicar. A única coisa que eu sabia que eu poderia fazer era tomar um analgésico para dor, e ainda assim não aliviava minhas dores. E hoje vocês têm a oportunidade de poder ter pessoas que passaram por essas situações e vão facilitar o seu caminho, vai facilitar a sua vida, né, na questão de melhoras desses sintomas. Então, como o Vivi falou, o tema é sobre cólicas menstruais, né? Como a nutrição ela pode auxiliar nesse sentido. Então, a gente vai falar sobre isso. Tanto eu quanto o Vivi. Eu vou falar aqui, ela deixou ela vir para falar, mas ela vai falar também porque ela é especialista em questão de dores. Essa mulher tem mãos maravilhosas, são tantos relatos. Vocês depois entrem nas redes sociais dela, sigam essa criatura aí, gente, porque vocês vão se dar bem, tá? Então, vamos lá. Então, o tema, como foi falado sobre as dores menstruais, né, as cólicas menstruais. Então, vamos lá. O que acontece com o nosso corpo, né, com o corpo da mulher? Isso envolve a família inteira. Porque a mulher, quando ela está no período menstrual, gente, é uma situação. Quando a mulher tem aquela famosa TPM, que significa tensão pré-menstrual, a família inteira sofre. A família inteira sofre. Do cachorro ao marido. Porque até os bichinhos sofrem nesse momento. Porque é uma situação que só quem tem, na verdade, passa. Né? Só que quem já passou por isso, que sabe o que eu estou falando aqui. Que não é bobagem, não. Eu tinha
cólicas intensas, cólicas menstruais intensas. Eu passei por essa dificuldade na minha adolescência, não sabia como resolver, eu sentia muitas dores, e isso só foi melhorando depois que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai adquirindo conhecimento, e a gente começa a mudar a nossa alimentação. E o que foi que aconteceu comigo foi exatamente isso. Inclusive, a questão da TPM, eu tinha comentado com o Vivi isso, eu não tinha nem me lembrado, mas assim, eu tinha TPMs horríveis, era um período que eu ficava muito furiosa. Eu ainda tenho TPM? Tenho. Só que ela está bem atenuada. Ela está bem pouca, comparado, digamos assim, ó, do que eu tinha antes para o que eu tenho hoje. Nossa, eu estou uma seda. No período menstrual, eu estou uma seda. Porque eu consigo fazer muita coisa, não consigo desmarcar nem nada, faço tudo que eu tinha de fazer e eu estou bem. Porque tudo isso tem relevância com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida. Quando a gente muda a nossa alimentação, quando a gente muda nosso estilo de vida, as coisas melhoram e as coisas fluem de verdade, tá? Então, existe uma série de situações que você pode melhorar a questão da nutrição, até a questão da terapia, no caso das dores com Vivi, que vocês vão aprender também, né? Isso vai melhorar muito. Então, vamos lá. Como o Vivi falou anteriormente, dores menstruais, cólicas, não vou falar nem da menstruação, cólicas na região pélvica, elas podem ser derivadas de uma cólica menstrual, sim, e também não, porque pode ser que seja a questão de SOP, que é síndrome do ovário policístico, e você achar que é só cólica menstrual e não é, são dores intensas, as pessoas começam a sentir vários sintomas, pelo cresce no rosto e outras partes do corpo, os hormônios estão em desequilíbrio, né? As pessoas podem ter também aquela questão, esqueci até o nome do problema aqui, a endometriose. Sempre esqueço o nome da endometriose. A endometriose, ela é terrível também. A endometriose é uma situação que a mulher passa, é uma patologia feminina que deixa a mulher em estado deplorável, coitada. Graças a Deus eu não tenho, mas eu sei de relatos de pessoas que tiveram, né, até pacientes que tiveram endometriose, e eu sei que é muito difícil, é dores intensas. E as pessoas podem imaginar que seja cólicas menstruais, e também não é. Então, existem outros tipos de doença, mioma, e por aí vai. Então, a gente tem que saber, na verdade, o que o nosso corpo está falando, porque o nosso corpo fala, saber identificar e procurar o especialista adequado para cada situação. Tá? Então, se não for SOP, endometriose, cistos no ovário, mioma, a gente, se for no caso só a cólica menstrual, a gente tem como auxiliar na questão do tratamento, porque aí compete a gente, tanto a nutrição como a terapia de dores. Então, tem como a gente dar essa auxiliada. Então, vamos lá. O que acontece com o corpo feminino nesse período menstrual? O corpo feminino, ele tá uma bomba de hormônio, tá tudo, sabe, lá em cima, tudo misturado. E a mulher, coitada, ela fica sem saber o que está acontecendo. Ela fica chorosa, ela fica estressada, ela fica depressiva. É tanta coisa que acontece que a gente fica, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo que eu não estou entendendo? Vamos lá. O que é que acontece com a gente? Hormônios. Os hormônios, eles estão extremamente alterados, tá? Existem alguns hormônios femininos, de predominância feminina, que atrapalha muito quando a gente não consegue controlar esses hormônios, que é o estrogênio, né? Então, o que acontece? Quando existe uma predominância estrogênica, existe um desequilíbrio terrível do nosso corpo, e aí eu vou falar a vocês aqui, vocês vão entender uma cascata de sintomas que a mulher sente nesse período menstrual. Então, o estrogênio, ele é um hormônio que ele é de predominância feminina. Não é que o homem não tem estrogênio, o homem também tem. Mas a mulher, ela tem uma predominância maior de estrogênio. Assim como a testosterona é um hormônio basicamente masculino, a mulher também tem. Só que a predominância maior é no sexo masculino, certo? Aí o que acontece? O estrogênio, juntamente com a progesterona, que é outro hormônio, eles atuam na produção do estradiol. Aí agora que vocês vão entender o que vai acontecer com o nosso corpo. O estradiol desequilibrado, ele muito alto ou ele muito baixo, ele vai desencadear uma cascata de reações hormonais no nosso corpo que vai deixar a gente em situações assim extremamente complicadas, tá? Então é por isso que a gente precisa, como mulher, como homem também, como ser humano, melhorar a nossa alimentação, né? Deixar alguns alimentos de lado
principalmente as mulheres no período menstrual ou no período que vai suceder a menstruação, começar a melhorar. Não, vou falar como nutricionista, de uma forma geral, é melhor a gente melhorar a nossa alimentação sempre, tá? Só que no período menstrual, o que acontece? A gente precisa ter um cuidado maior nesse período, porque é nesse período aí que esses hormônios eles vão estar desregulados. E quando a alimentação ela não vai favorecer a gente como mulher, esses sintomas vão piorar, vão atenuar. O que acontece? Nesse momento, o estradiol muito baixo, eu vou falar do estradiol, depois eu vou voltar para os alimentos, depois eu volto para o estradiol de novo. Então, quando o estradiol está muito baixo, existe esse desequilíbrio. Então, existe uma predominância do estrogênio que vai desencadear todas essas reações ruins na gente. O que acontece? Quando o estradiol está em desequilíbrio, ele atua diretamente no aumento de peso da gente, tá? Ele afeta hormônios, neurotransmissores, que ele afeta diretamente, porque o estradiol, uma parte do estradiol, ele também é produzido no nosso cérebro. E aí o que acontece? A gente começa a ficar extremamente nervosa, estressada, é uma das causas da TPM, né? E aí, daquele nervoso que a gente não entende por quê. Por que acontece isso? Porque o nosso estradiol ele está muito baixo, e aí a gente fica nervosa, estressada, aí abaixa os hormônios da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. E aí você vai começar a comer aqueles alimentos que vão prejudicar, que vão favorecer que esses hormônios continuem lá embaixo, certo? E aí o que eu faço, Nutri? O que eu preciso melhorar toda a nossa alimentação? Você precisa melhorar antes, durante e depois. Mas quando você já tem sintomas clínicos de cólicas menstruais, depressão não, cólicas menstruais e, como é que diz? TPM, é necessário que você retire alguns alimentos da sua dieta ou que você tire pelo menos por um período, para que você consiga ver as mudanças acontecendo no seu corpo. Então, vamos lá. Olha só, eu vou citar algumas patologias aqui que você pode desenvolver quando esses hormônios estão em desequilíbrio. E aí você vai entender algumas deficiências que você possa ter, né? De minerais e vitaminas, você vai entender que alguns alimentos ele está relacionado diretamente com esses sintomas, e aí você vai entender o porquê eu estou falando desses hormônios. Bora lá. Na baixa do estradiol, que é esse hormônio que a gente produz, e ele é benéfico para a gente, mas em estados em desequilíbrio, tanto alto quanto baixo demais, ele vai desencadear algumas doenças, que é aumento do peso, ocorrências de infecções urinárias também acontece muito. Queda de cabelo, cansaço, fadiga, aquele fogacho, aquele calor, que acontece também muito na questão da pré-menopausa e menopausa, tá? Também como a gente aumenta o peso, aumenta os níveis de triglicéridos da gente, no colesterol aumenta, consequentemente, com os níveis de colesterol aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, aumenta o ganho de peso, aumenta a glicemia. Você está conseguindo compreender que existe um link para tudo isso? Imagine um hormônio que vai causar causa tudo isso. E aí o que acontece? Insônia, uma série de fatores. O que eu vou fazer para poder mudar essa situação? Melhorar a alimentação, certo? A gente precisa trabalhar com a alimentação anti-inflamatória. Porque é isso a inflamação. Essa dor que é causada, uma cólica normal, uma cólica que você sinta dores dentro do padrão, que mulher é um bicho forte, né? Então, dentro do padrão, do aceitável, é normal sim você sentir cólica, porque existe uma contração na região pélvica, na região uterina, isso causa dor. Só que uma dor exagerada, exacerbada, não é normal. Tá? E a gente pode, se for na questão desses questões de hormonais, a gente tem como intervir com alimentação, com terapia, né? Mas fora isso, a gente tem que procurar auxílio médico. Então, se for na questão de alimentação, a gente tem como ajudar sim. Pode estar com baixas de deficiências de alguns minerais, o seu cromo pode estar baixo, a vitamina D pode estar baixa, o magnésio pode estar baixo, o potássio pode estar baixo, e eu vou falar de cada um deles.
o potássio pode estar baixo, a gente precisa melhorar o ômega 3, desinflamar o nosso corpo. Porque desinflamando o nosso corpo, alguns sintomas, ou a maioria dos sintomas que você sente relacionado a isso, eles vão desaparecer, tá? Mas para isso acontecer, a gente precisa estar com esses níveis otimizados, tá? Porque assim, ó, se eu sou mulher, eu já tenho sintomas complicados de TPM, e eu tô ganhando peso demais, eu não tô sabendo como lidar isso, eu faço dieta, eu não consigo emagrecer, eu faço atividade, eu não consigo emagrecer. Existe uma relação, seus hormônios, eles podem estar descontrolados, e a gente precisa trabalhar em cima disso, para que a gente consiga otimizar o que tá ruim, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas... Vivi, se tiver alguma intervenção, pode entrar, tá? Eu coloquei aqui alguns minerais, algumas vitaminas que é de extrema importância. A gente, como mulher, está usando no período pré-menstrual e assim no dia a dia. Mas no período pré-menstrual ele é muito importante, porque ele vai atuar como uma ação, digamos assim, auxiliadora, tá? Ele vai intervir de uma forma muito positiva, que é o magnésio, tá? O que é que o magnésio faz? O magnésio ele vai regular a nossa função nervosa. Ele alivia as dores musculares. O magnésio ele é um mineral perfeito nessas questões de cólicas. Ele auxilia na questão de dores, né? Ele trabalha também com a questão neuronal, porque ele tem neurotransmissores que protegem. Então, assim, como ele melhora a questão neuronal, ele vai melhorar o humor, ele vai melhorar a questão da serotonina, da dopamina, da noradrenalina. Então, vai melhorar a questão da TPM também. O magnésio também, a gente quando está menstruada, quando está com sintoma da TPM, a gente tem que ficar tende a ficar deprimida, né? Chorosa, estressada, aqueles sintomas. Então, o magnésio ele também vai ajudar nesse sentido. Tá? O magnésio ele trabalha a nosso favor nesse sentido. Ele melhora as questões de ansiedade, de depressão, de sono, porque às vezes quando a mulher está nesse período de TPM, ela não consegue dormir direito. Então ele melhora a questão do sono, ele melhora também da questão da glicemia. O magnésio ele trabalha interferindo nessa questão, porque a mulher fala assim, no período menstrual é o período que eu mais ganho peso. Por que você ganha peso? Às vezes você está comendo muito. No período menstrual, a gente sente um descontrole. Por quê? O desequilíbrio hormonal faz com que a gente gere uma ansiedade. A ansiedade, ela gera o quê? Fome, na maioria das pessoas. E a gente começa a comer. Tá? Eu vou falar desses nutrientes que a gente vai precisar. E depois eu vou falar o que a gente deve retirar da nossa dieta. Esse aqui é o que a gente deve incluir. Ô, Cris, sim. Surgiu uma pergunta aqui, né? Então, naquele período, né? Isso já aconteceu comigo, mas eu quero que você responda. Então, naquele período que a gente tá, assim, a louca do chocolate, a louca da batata frita, nem tem fritando, a gente nem sentiu o cheiro, nem do chocolate, nem da batata. Comenta aí alguém que já passou por isso, que sentiu o cheiro daquela comida bem gordurosa e parece que estava grávida, sentiu aquela vontade de comer. Então, isso tem a ver com esses hormônios. Tem tudo a ver com hormônio. Tudo. Tem tudo a ver com hormônio, sim. Está muito ligado a ver com hormônio e com os minerais e vitaminas que o nosso corpo precisa, tá? Porque quando a gente entra com alguns suplementos, alguns minerais, então essa necessidade que a gente não precisa, ela é sanada, tá? Então, o magnésio, ele auxilia muito nisso. Então, quando a gente desequilibra tudo isso, a gente desenvolve outras situações. A gente está comendo mais, a gente vai ganhar mais peso. A gente ganha mais peso, a gente aumenta os níveis de glicemia no nosso corpo, a gente aumenta os níveis de colesterol no nosso corpo e tudo vai mudando. E quando a gente começa a ganhar peso, principalmente na região abdominal, a gente começa a ganhar resistência à insulina. E essa gordura abdominal que a gente tem é um perigo para problemas cardiovasculares, a doença do coração. Então, a gente precisa proteger, sabe? Então, assim, tá tudo relacionado, tá tudo muito interligado, entendeu? Então, assim, temos o magnésio que é necessário, a gente tá se suplementando, tá se alimentando, tem alguns alimentos ricos em magnésio, as leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, os grãos integrais, a aveia, também tem a chia, a linhaça,
tem uma série de alimentos que ele vai auxiliar, né? Então, colocando esses alimentos anti-inflamatórios na nossa dieta e tirando alguns que eu vou falar daqui a pouquinho, é o que vai auxiliar a gente. E não só na questão pré-menstrual, eu vi alguns rapazes entrando aqui, alguns esposos, eu vi uns amigos também entrando aqui. Então, isso vai auxiliar como um todo, né? A gente fala da questão da mulher, da TPM, mas o alimento anti-inflamatório, ele vai servir como um todo para a nossa vida, para a nossa alimentação. Então, aí eu vou falar agora do outro mineral que vai auxiliar muito na questão hormonal, que é o cromo. Bom, o cromo, ele é um mineral que ele atua no metabolismo da sensibilidade à insulina. Ou seja, eu falei lá na frente que o estradiol, ele é muito baixo. O que acontece com a gente no nosso corpo? A gente ganha peso. Quando a gente começa a ganhar peso, a gente corre o risco de desenvolver alguns problemas, como até o AVC, aumento do colesterol. Quando a gente aumenta o colesterol, a gente ganha peso demais. Então, quando a gente começa a suplementar o cromo, ele melhora no metabolismo da sensibilidade à insulina, porque quando a gente está com resistência à insulina, o que acontece depois disso? Diabetes, né? Quando a gente está com resistência à insulina, a gente tende a desenvolver o diabetes. Quando a gente não cuida disso, ela pode virar um diabetes futuramente. Então, assim, o cromo, ele otimiza muito, muito mesmo. Alimentos, o cromo otimizado, ele ajuda a gente a perder peso, ganhar massa muscular, ele otimiza os nossos índices de triglicéridos, o colesterol, e também no controle da glicemia. Então, o cromo é extremamente importante também, principalmente quando a mulher está nesse período. E aí tem alguns alimentos que vão otimizar a gente. Ovos, a carne, o frango, leites e derivados, as frutas, algumas frutas, frutos do mar, os grãos integrais, aveia, chia, linhaça, tudo isso faz muito bem e são ricos tanto em cromo quanto em magnésio. Eu deixei Ou seja, né, a gente cortar aqui, ou seja, a alimentação de verdade colocada na mesa faz isso é fundamental. Diferença, é fundamental. Toda diferença mesmo. Eu coloquei aqui, eu só vou falar mais de uns 2 ou 3 nutrientes para que a gente possa abrir espaço também, se eu surgir alguma dúvida, para a gente poder tirar dúvida. Vou falar do potássio e tem mais uns 3 nutrientes que eu vou falar aqui que também é muito importante. E você, mulher, né, que está nessa live aí, você guarda esses nutrientes, porque isso vai te ajudar, isso vai mudar, vai virar chave assim na sua vida. Vai virar chave. Bora lá, o potássio. O potássio, ele atua na função dos músculos e dos nervos. A gente entende que o nosso útero, que nossa região pélvica, é músculo também, né? Agora imagine os níveis de potássio lá embaixo. Como é que isso não vai funcionar direitinho? Não tem como funcionar direito. A gente está com os níveis muito baixos de potássio. Imagine o quanto a gente não sofre. O quanto a gente não sofre. Então, o potássio, ele tem uma ligação direta, sabe? Direta, com problemas de pressão arterial, osteoporose. Quem tem estradiol, quem está com desequilíbrio hormonal, pode desenvolver osteopenia e osteoporose. Osteopenia é perda de massa óssea e osteoporose deixa os ossos bem fraquinhos, bem porosos. Então, a gente desenvolve esses problemas também quando estamos com os níveis muito baixos de potássio. E o potássio, ele é otimizado, ele regulariza essa função. Ele melhora, ele otimiza isso. Pressão arterial, osteoporose, AVC, diabetes, problemas renais e a recuperação da massa muscular. Olha quanta coisa boa o potássio faz no nosso corpo. E que a gente precisa trazer isso para a nossa alimentação. Laticínios, iogurte, queijo, os derivados do leite, ele tem uma quantidade de potássio muito boa que a gente pode melhorar. Só que a gente tem que trazer também, eu falo de laticínio, mas traga aquele laticínio mais magro, tá? A Nutri diz que queijo é bom. Queijo é bom, lógico, mas bora procurar aquele queijo mais magrinho para a gente colocar na nossa dieta e não desequilibrar. Os vegetais, cereais integrais, que também auxiliam. Então, é tudo um pacote. Imagine se eu consigo mudar minha alimentação e eu consigo atingir 3 desses minerais. Olha quanta coisa boa eu já não vou mudar na minha vida. Imagine, muita coisa. Aí eu tenho a banana, que é um excelente, a banana melhora muito o humor da mulher, né? Aí eu posso, mas eu
eu posso comer banana, mas eu tenho intestino preso. O que eu faço? Você pode colocar banana com chia, botar banana com linhaça. A banana ela tem uma fibra mais solúvel, mas as sementes ela tem fibra insolúvel, então vai te auxiliar. Né? Você não precisa ficar sem não comer aquele alimento, porque você, eu vou ficar presa. Você pode também comer. Você é só misturar as sementes. Existem estratégias para isso, tá bom? E eu deixei esse aqui para falar por último, e vou falar mais outros 2 suplementos. Essa vitamina aqui, a B6, a B6 também chamada de piroxina, de todos esses aqui, é um dos que você deveria colocar na parte superior de suplemento que você precisa, suplemento ou alimento que você precisa ter na sua alimentação. Por quê? Principalmente para quem sofre com TPM. Por quê? Porque a vitamina B6, ela atua diretamente na questão da TPM. Ela auxilia nos sintomas de enxaqueca, de TPM, de irritabilidade, de risco de ansiedade e depressão. Ela diminui os riscos de doenças cardíacas. Então, assim, a vitamina B6, ela ela segura na nossa mão. Digamos assim, que ela segura na nossa mão na questão da TPM. Então, assim, utilizem alimentos que sejam fonte de vitamina B6. Tem suplementos também que eles auxiliam na questão da vitamina B6 e é extremamente importante. Eu vou falar alguns alimentos que são ricos aqui da vitamina B6, mas se o seu caso não for esse, precisa ser suplementado. Porque a gente fala de suplementos, de alimentos, mas às vezes o caso da pessoa já é tão, como é que diz? Avançado. Oi? Avançado. Né? Isso, avançado, passa da nossa condição que ele tem que ser suplementado, tá? E a suplementação, gente, não é nada mais que você complementar a sua alimentação. Se você não tem uma alimentação ok, você precisa suplementar e tá tudo certo. Eu faço suplementação de alguns nutrientes que dentro da minha dieta eu não consigo atingir. E é importante fazer isso, tá? Então, os alimentos ricos em vitamina B6 é ovos, peixe, banana, germe de trigo, semente de girassol, frango. Então, são alimentos que você precisa estar consumindo, tá? Procure consumir de uma forma mais saudável possível, para que você consiga otimizar esses nutrientes e você não eleve colesterol, não ganhe peso, excesso de peso em relação à utilização desses nutrientes, porque é saudável. Porque, assim, o que faz a gente ganhar peso? Excessos. Excessos fazem a gente ganhar peso, mesmo que esse alimento seja saudável, mas os excessos fazem com que a gente ganhe peso. Eu coloquei aqui mais uns... esqueci de falar do ferro. Bom, esse aqui eu deixei por último, porque o ferro, ele é um mineral que tanto homem quanto mulher tende a, em algum momento da fase da vida, ficar com ele baixinho. E a mulher, principalmente, ela tem incidência maior a desenvolver deficiência de ferro por causa da menstruação. Um dos fatores. Aí o que acontece? Quando a mulher já menstrua, tem o ciclo né, menstrual dela, tem fluxos mais intensos, e tem outros fluxos que são menos, né? Tem gente que dura 5 dias, 7 dias. Eu, quando na minha fase da adolescência, quando eu fiquei menstruada, quando eu entrei nessa fase, ela durava 10 dias, depois foi diminuindo para 7, 5, hoje eu curso entre 3, 4 dias, certo? Então, assim, é período que eu ficava muito fraca, porque a falta de ferro, ela dá fraqueza na gente, dá cansaço, perda de cabelo, a pele fica ruim, muita coisa fica ruim na nossa alimentação, no nosso dia a dia, no nosso corpo, e é preciso a gente melhorar, otimizar esses nutrientes. Então, ferro, gente, é extremamente importante. Você que é mulher, que tem alguns sintomas desses que eu falei, de deficiência de alguns desses nutrientes aqui, é muito importante você ficar atenta. Tá? Fica atento porque deficiência desses nutrientes, com esses sintomas que você tem, só vai piorar. Então, quando você otimiza isso, você consegue melhorar a questão do ferro e outras questões que você tem também. Tá? A questão, eu sinto cólicas menstruais, mas eu estou com aquela fraqueza imensa. Pode ser sintoma disso também. Está perdendo tanto sangue, tanto com alimentação pobre de nutrientes, que seu corpo inteiro está fraco. Seu corpo inteiro está necessitando de melhores, tá? Outra coisa que eu acho muito importante a gente estar suplementando, porque a gente não consegue atingir esses níveis na nossa alimentação, é o ômega 3. O ômega 3 é um suplemento, tá?
que você precisa suplementar, você precisa ingerir na sua alimentação, onde a gente consegue as maiores fontes? Em peixes de águas profundas. Peixe, você está perguntando se só fala de mulher e não fala de homem. Breve, irmão, breve. Então, o que acontece? Em peixes de água profunda, a gente consegue atingir isso na nossa alimentação? Peixes de águas profundas? Lógico que não. Então, o ômega 3 ele entra como um coadjuvante na nossa alimentação para melhorar, porque geralmente a nossa alimentação é uma alimentação muito inflamatória. A gente consegue consumir muitos alimentos inflamatórios, a gente come muita bobagem. Eu falo a gente porque eu incluo um pacote inteiro, todo mundo. Muito alimento processado, industrializado, alimentos, muita fritura. Tudo isso são alimentos que inflamam, né? Que inflamam o corpo da mulher, tá? Então a gente precisa otimizar isso. Então, quando a gente coloca na nossa alimentação alimentos ricos em ômega 3, a chia, a linhaça, né, tem também seu percentual, o azeite também tem, mas quando a gente começa a suplementar as cápsulas de ômega 3, a gente melhora muito, muito mesmo. Ô Cris, dá uma pausinha para você beber uma água. Deixa eu responder esses dois homens aqui da nossa live, que eles estão bem preocupados, né? Então, assim, vai falar só de mulher, mas Anderson que deixou aqui a mensagem pra gente. Pense bem, você numa casa com mulheres, sua mãe, sua irmã, sua prima, tudo estressada. E a falta do ferro, muitas pessoas chegam para mim com sintomas de depressão. E, na verdade, elas estão sofrendo por anemia. E quando elas começam a regular, elas percebem que, na verdade, não era uma depressão. Poderia evoluir, mas não é. Era simplesmente falta de nutrientes. Então, pense numa casa com essas mulheres estressadas, reclamando com você, enchendo o seu saco o tempo todo. Então, o homem, ele também se beneficia quando a mulher ela consegue se manter. E a alimentação saudável também ajuda o homem, que vai ser assunto da próxima live aí, né? Quem sabe a gente fala dos homens. E o homem não tem TPM, porque é tensão pré-menstrual. Então, ele se beneficia da mulherada estar aí equilibrada, sem dor. Porque pense numa mulher sofrendo de dor, não vai fazer a comida direito, vai brigar com o marido, vai brigar com os filhos. Então, toda a família se beneficia quando a gente está bem, porque a mulher ela é a base da casinha, né? Então, nós mulheres aqui comandamos nossos filhos, orientamos nossos maridos, né? Então, fica a dica aí. É verdade. Eu falei de alimentos que a gente deveria incluir, de nutrientes que a gente deveria incluir, mas eu vou falar de alimentos que pioram a questão da depressão. Eu quero falar da depressão é porque, assim, na verdade, a TPM ela tem uma relação muito grande com a depressão, né? A mulher fica um pouco deprimida e às vezes os homens não entendem isso. A mulher fica chorosa porque, como eu falei, os hormônios eles alterados, ele tem uma ligação diretamente com neurotransmissores que fazem com que a mulher sinta sintomas depressivos no período pré-menstrual ou menstrual, né? Geralmente no pré-menstrual mais, né? Então, são sintomas que ele está muito, muito ligado um no outro. Mas eu vou falar aqui sobre os alimentos que a gente precisa tirar da nossa vida. Alguns alimentos que a gente precisa incluir, eu já falei. Eu esqueci de falar de um extremamente importante. Água, gente. Água. Hidratação, ela é fundamental. Precisa beber água, porque a mulher, nesses períodos pré-menstrual ou menstrual, a mulher desenvolve uma enxaqueca tão grande. Eu estou sentindo muita dor de cabeça. Por que eu sinto dor de cabeça no período menstrual? Porque você está bebendo pouca água, a mulher fica muito inchada, a mulher retém líquido, existe um desequilíbrio da bomba sódio-potássio, e aí, nesse período, ela fica louca. A mulher fica com os hormônios tão exacerbados que você retém, você fica inchada no período menstrual. Então, tem que beber água, evitar os alimentos industrializados, esses alimentos com excesso de sódio, porque isso só vai piorar a sua situação. Então, água é muito importante. As frutas é importante também, porque as frutas ela tem uma série de nutrientes, vitaminas e minerais, que vai te auxiliar, vai te ajudar. Então, inclua frutas, inclua vegetais em sua alimentação, porque vai te
ajudar, principalmente os verdes folhosos, eles têm substâncias que vão auxiliar muito nessas questões como ferro e entre outros nutrientes. Eu vou passar correndo aqui, porque senão a gente não vai ter tempo. Eu tô falando, por isso que eu estou falando rápido. Inclua alimentos anti-inflamatórios como a cúrcuma, o gengibre, né? É muito bom esses alimentos na nossa dieta. Eu faço uso praticamente diário desses alimentos. Isso ajuda a desinflamar o nosso corpo, porque o corpo da gente está inflamado. Tá? Proteínas magras, como frango, como carne magra, ovo também é extremamente importante nessa dieta, um peixe mais magro, evitar as frituras, no dendê também, né, as gorduras, então é muito importante, principalmente nesse período. Vamos falar do chocolate. Eu sinto vontade de comer chocolate. Gente, você pode comer chocolate. Pode, Nutri? Pode. Mas aquele chocolate que tenha o percentual de cacau maior, menos gordura, ou menos açúcar e mais o percentual de cacau. Porque o cacau ele faz bem para a nossa saúde. Mas que seja no mínimo 70% de cacau. Sabe? No mínimo 70%. Quanto mais aumentar, 75%, 80%, 90%, perfeito. O cacau ele tem substâncias antioxidantes, ele tem substâncias que vai favorecer você. Então, o chocolate pode... eu vou comprar aquele chocolate lá da marca, não sei o quê. Compre não, viu? Que vai piorar seus sintomas. Então, melhora essa alimentação. Compre um chocolate com teor de cacau maior, porque ele vai te ajudar. Deixa eu ver aqui... Mas eu já falei dos cereais integrais, não foi? Então, cereais integrais é importante a gente usar, porque vai nos auxiliar com um monte de vitaminas, de minerais. Eu vou falar agora dos alimentos que a gente deve tirar. Principalmente, eu estou falando de tirar mesmo, gente, é tirar da alimentação nesse período, porque não vai te favorecer. E depois você vai, de uma forma ou de outra, você vai diminuindo no seu dia a dia. O que eu faço comigo? Tipo assim, o açúcar já excluí da minha alimentação. O açúcar branco, o açúcar de mesa, esse aí é terrível, tá? No período pré-menstrual, menstrual, tire o açúcar. Tire o açúcar que você vai se beneficiar. Açúcar não é legal. O café, ai meu Deus do céu, o café, mexeu com o meu café, pronto, bora lá. O que eu falo do café é a cafeína. A cafeína a gente não só encontra no café, mas a cafeína a gente encontra também em chás verdes, em alguns alimentos. Então a cafeína no período menstrual, ela não é legal. Se você tomar, por exemplo, uma xícara de café pela manhã, ainda bem, tudo bem, legal, mas evite tomar à noite, porque ela vai piorar os seus sintomas de sono, vai piorar a questão da ansiedade, tudo isso ela tem uma relação muito forte. Então, diminua a cafeína na sua alimentação. Alimentos energéticos que tem cafeína também no período menstrual, é importante você diminuir ou você tirar. Se fosse você, tiraria esses alimentos no período pré-menstrual, tá? Álcool. Gente, quem tem TPM, evite o álcool. O álcool é um veneno nesse período. Você vira uma bomba assim ambulante, tá? Álcool é horrível para você, o seu corpo. É horrível. Álcool deixa você inchado, deixa você mais estressado, vai dificultar todos aqueles problemas que você deveria estar amenizando, o álcool ele vai atenuar. Então, álcool é horrível na questão da TPM. Algumas comidas picantes, tem gente que não se sente bem com as comidas picantes. Deixa eu ver mais o que. Os alimentos, eu falei dos alimentos processados, os alimentos processados é ruim pra gente. Os alimentos industrializados, excesso de sódio, às vezes fala assim, eu comi tal coisa, mas não tá salgado, mas tem sódio. E o sódio, ele eleva a pressão, deixa você inchada, deixa você indisposta também e retém líquido. É por isso que nesse período a gente fica muito mais inchada, muito mais indisposta por muitas coisas por causa disso. O que eu posso fazer primeiro? Melhorar a alimentação, otimizar alguns desses nutrientes que eu falei, fazer atividade física, que é extremamente importante. Ela melhora tudo, a atividade física, da nossa cabeça até os nossos pés, tá? Então, a atividade física é importante melhorar e procurar uma terapeuta de dores, gente, por favor. Temos terapeutas, Viviane é terapeuta, procura uma terapeuta de dores que vai te ajudar muito. Exatamente, olha, muitas pacientes me falam assim, eita, então eu vou ter que tirar tudo, vou ter que trocar tudo, tem umas que ficam loucas aqui, né? Quando eu digo que tem que procurar um nutricionista para ter um acompanhamento, né? Porque a gente até consegue trocar algumas coisas e tá tudo bem, e dá certo. Porém, dependendo de como você esteja no seu nível de inflamação, vale você recorrer a uma ajuda, né, profissional. E aí, o que é que eu trago para eles, né?
eu não mudei o meu estilo de vida de um dia para o outro, né? Então, a Cris aqui também, ela mudou. Se você for lá no Instagram dela, conhecer a história dela, não foi de um dia para o outro. Então, calma, meninos, mas é uma conscientização de um processo. Você mudar a sua alimentação 1% todos os dias, você vai estar no caminho certo. Agora, se você não fizer nada, também é certo que suas dores só tendem a aumentar e o resultado não é legal. Então, essa parte, né, de se conscientizar e trocando aos pouquinhos não é fácil. Largar o doce, largar o açúcar, mas por isso a gente está aqui também para entrar nessa questão emocional, né, que a terapia ela traz esse alinhamento, né? A gente contribui para dar uma acalmada para a pessoa pensar e conduzir o que a Nutri vai estar passando, né? Porque uma das minhas queixas aqui também é que não consegue seguir ali a solicitação da Nutri, que é difícil, que não consegue achar os ingredientes, que os ingredientes são caros. O que é que você tem a dizer com isso, Cris? Quem é meu paciente sabe que eu só coloco alimentos que a gente tem acesso, tá? Nada de alimentos extremamente caros, é alimento do dia a dia, é feira. Meu negócio é feira. Quem me conhece, quem é paciente, tem algum paciente meu aí, se tiver, a gente fala aí, pelo amor de Deus, entra aí, diz o que eu tô falando, confirma o que eu tô falando aí. A minha dieta é super fácil, ela atinge os níveis muito fácil da pessoa, eu só tiro os excessos e a gente tem... Então, assim, tem pacientes e pacientes, né? Tem paciente que a gente precisa intervir com uma certa... com certa restrição de algum outro nutriente, mas no geral a alimentação é aquela alimentação cotidiana, é uma alimentação que é barata, que é acessível, que é importante, e a gente buscar alimentos que, na verdade, vão trazer o que a gente precisa, os nutrientes que a gente precisa. Então a dieta não é nada aquela dieta cara, mas é uma dieta que seja acessível, que seja fácil para o paciente aderir, porque não adianta a gente passar um plano alimentar que seja aquele plano alimentar perfeito, mas não é perfeito para o paciente. Então é uma dieta que seja acessível, que seja fácil, que ele consiga fazer, que ele consiga comprar. Eu trabalho nessa linha aí. Como nutricionista clínica e funcional, eu trabalho muito com a causa do problema. Eu não gosto de trabalhar com os sintomas. Eu vou justamente na causa, porque se é na causa que está a raiz do problema. Então a gente tem que trabalhar dessa forma. Mas quem é meu paciente, se entrou alguém aí, confirma aí o que eu estou falando, para ver se eu faço coisas difíceis para você comer. Então a alimentação tem que ser básica, é só você melhorar a comida de casa, é você diminuir a questão dos industrializados, né? Você comer, porque ninguém tipo assim, 100% perfeito na sua alimentação. Você come coisas saudáveis, mas uma hora ou outra você vai comer uma coisa que não é saudável e tá tudo certo. O que é ruim são os excessos. Nutri, eu tenho um paciente que fala assim, todo dia manda foto do prato. E aí, Nutri, tá. Nutri, mas eu queria comer um pizza hoje, posso? Eu falei, pode. Tá fazendo a dieta direitinho? Tô. E uma pizza vai rolar? Vai. Vai rolar excessos? Não. Pronto. É nisso aí que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar no equilíbrio. Nada, nem muito, nem tão pouco. Equilíbrio é a chave. Equilíbrio é a palavra. A gente precisa trabalhar com equilíbrio. Exatamente, Cris. E o que eu vejo aqui nos atendimentos é que está muito ligado à alimentação ao emocional, não é verdade? Porque verdade. Tem pessoas que estão com a autoestima baixa, quer fazer mudanças no corpo e aí não pega um acompanhamento profissional e fica se privando de muitas coisas. Aí até emagrece, mas não emagrece com saúde. Já tem outros que acabam se culpando bastante, tem uma vida agitada e começa a ter compulsão alimentar. Então, a união, né, dos fatores emocional, alimentação, isso tudo vai lhe dar um equilíbrio para você reduzir essas dores, tanto no período menstrual, como na sua vida aí, como uma coisa mais concreta, para você não perder, né, a sua rotina, porque aqui a gente está falando mais sobre a qualidade na rotina, né? A mulher ir lá para o trabalho, ela cuidar da casa dela, sem dor, sem estar estressada, para toda a família entrar no contexto. Quem está gostando aqui, eu estou vendo que tem muitas pessoas assistindo, a gente tem um presente aqui, eu não sei qual o tempo aí da live, né? Mas já está perto de acabar. Então, eu vou passar aqui para o pessoal o presente que você tem
né, para deixar para quem assistiu, quem vai assistir também, ficar atento, que no finalzinho eu vou deixar a palavra para vocês entrarem aí no meu direct, botar lá o nome e tá gostando, já printa aqui essa tela e marca a gente lá nos seus stories. Vai ser bem bacana, vai mostrar que vocês gostaram do conteúdo rico aí que nossa Nutri trouxe. Eu amei a sua apresentação. E conta aí pra gente a novidade aí, além dessa super aula, o que é que você tem mais aí para o pessoal? Bom, bora lá. A surpresa que eu trouxe para contribuir, né, com essa live, com esse momento de a gente poder aprender um pouquinho sobre alimentação, sobre a inflamação, sobre essa questão da TPM, né, é que eu vou disponibilizar para as três primeiras, Vivi, as três primeiras pessoas que entrarem nas nossas redes e marcarem a gente, uma orientação com uma dieta anti-inflamatória para você, mulher, ou para você, homem também, que vai entrar, a alimentação anti-inflamatória, ela vai te ajudar também, tá? E mais uma receita de uma dieta low carb para você. Essa dieta não está nas minhas redes sociais que eu tenho lá no Instagram, lá no destaque, tem várias receitinhas, né? Mas essa aqui não tá, porque essa receita que eu vou disponibilizar, ela só fica guardada para os meus pacientes, tá? Eu não disponibilizei. Mas o mais importante é o cardápio que eu vou deixar elaborado para você, pode te orientar em relação a alimentos anti-inflamatórios. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Vou deixar um suplemento também prescrito para vocês entenderem como é que funciona. E não consigo comprar o suplemento só com alimentação, você também vai conseguir colocar esses alimentos no seu dia a dia, tá? Então essa vai ser a minha contribuição para vocês. E, assim, qualquer dúvida que tiverem, você pode entrar em contato através do direct e falar com o Vivi. O meu perfil é porque eu tenho construção de eu tenho um outro perfil que é aberto, né, que é cristinecunha.nutri, e esse que eu tô falando aqui é o meu privado. O privado, ele é fechado, vocês mandam um convite lá, eu aceito. Mas o outro, ele é aberto, tá bom? Então, você marca a gente lá, e eu vou disponibilizar, falar com o Vivi e deixar disponível para vocês, os primeiros 3 que marcarem, tá bom? Essa é a minha contribuição. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, pode falar comigo, pode falar com o Vivi também, que na medida que a gente tiver um tempinho, a gente vai respondendo. Se ficou alguma dúvida em relação a isso. Ô, Cris, como eu vi que tem muita gente aqui ao vivo, bora fazer o seguinte, ó. O cardápio, a orientação, os 3 primeiros que marcarem a gente lá no story. Pronto. E aí eu vou acompanhar. Aí, okay. A receitinha e a suplementação, se for possível, estende para todos que marcarem a gente lá. O que é que você acha? Acho ótimo. Pode ser. Então, deixo a receita para todos. E os 3 primeiros ganham o cardápio completo de uma dieta anti-inflamatória. Pronto, pessoal. Então, vocês que ainda vão assistir aí a gravação, a palavra é alimentação. Você vai mandar lá na mensagem para mim aqui no Instagram e eu vou te direcionar para o WhatsApp para você receber esses prêmios maravilhosos aqui, além dessa aula maravilhosa que a gente teve. Desde já agradeço, Cris, agradeço a todos, a Vivi Rodrigues, Jerônimo, Anderson, quem mais aqui? Consegue ver mais aí? As minhas amigas também entraram, Paula, Geisiane, Leliane, um bocado de gente entrou aqui, eu fiquei muito feliz, um bocado de gente aqui. Uma prima minha, que entrou, Chiada, ela disse que é Chiada, o nome dela. Luana, foi muita gente legal. Luana, gente, eu fiquei muito feliz, eu tô muito feliz. Né? Parceira do estúdio. Isso, nossa parceira. Querendo encontrar a Cris, ela fica lá também, né? Fala aí, Cris, de novo pra gente. Eu atendo também, eu atendo online e atendo também no Estúdio Pleníssima, que fica lá em Itacaranha, tá? Quiser fazer uma visita para conhecer o nosso espaço, tanto a sala de Vivi como... trabalhamos com equipe multiprofissional, tá? Temos de tudo lá. Então, atender toda a mulherada, né? E os homens também, tá? Tem uma parte de relaxamento maravilhosa lá, viu, gente? Vocês precisam conhecer o Estúdio Pleníssima, vocês vão amar. Então, Vivi também trabalha no Estúdio Pleníssima, ela também trabalha fora. Eu também trabalho no Estúdio Pleníssima e também trabalho fora.
Mas, assim, eu atendo presencialmente lá no Estúdio Pleníssima e também faço atendimento online, porque eu tenho pacientes que moram em outros estados também, eu faço esses atendimentos. Né? Querendo entrar em contato, manda mensagem no direct, tenho dois Instagram, vocês podem entrar em algum dos dois, pode mandar mensagem, e aí a gente já pode fazer como você queira, online ou presencial, tá? Eu atendo de segunda a domingo, sendo que de segunda eu atendo segunda, quarta e quinta, à tarde. Não estou podendo fazer atendimento na terça e na sexta. Sábado eu atendo o dia todo, é de 8 às 18. E domingo eu atendo de 8 até meio-dia. Exatamente. E com agendamento, gente. Exatamente. Agendamento prévio. Então tá aí. Muito, muito obrigado a todos, né? Tem aqui também Gisele, a Andressa, né? Muito obrigado a todos. Muito rico, vai ficar gravado, vou deixar gravado aqui para quem quiser rever, né? E só coração. Obrigada, Vivi, pela essa oportunidade de poder falar, de poder contribuir. Fico muito feliz com isso, tá? E assim, você é uma pessoa assim, maravilhosa. Conheço o Vivi há pouco tempo, mas a gente... eu gostei tanto dela, assim, sabe? Da forma como ela fala, como ela explica as coisas, como ela trata os pacientes dela, o conhecimento que ela tem, que é muito grande em relação ao que ela trabalha. Isso é muito, muito gratificante encontrar você nessa fase da minha vida, tá? E assim, eu fiquei muito feliz e estou aqui disposta, quando tiver outras lives, puder me chamar, pode me chamar que eu estou aqui. Quero ser sua parceira nesse sentido. Prontinho. Então, a palavra-chave é alimentação. Coloca lá, marca Corre a gente. lá, gente. Corre lá, viu? Presente, viu? Isso. Tchau, tchau a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.